Olá, meu nome é Nilton Alves, eu sou do canal Eletrônica na Roça. Esse é um videozinho bem rápido aqui, só para tirar dúvida ou deixar alguém aí deixar à disposição de alguém que tenha mais conhecimento, tenha um nível superior, algum engenheiro, algum técnico mais avançado, para me explicar a situação aqui desses 2 multímetros. Me surgiu aqui essa dúvida, eu fui consertar aqui um carregador de bateria e fui medir a tensão do carregador de bateria. Então, na carga mínima, o carregador dando 18, 19 volts, eu fiquei achando que podia ser uma tensão muito alta. Vou colocar no multímetro analógico, ele dá 12, 13 volts sem carga, né? Claro, né? Mas quando eu coloco as duas ponteiras, os dois medidores junto, a tensão do multímetro analógico cai para 12, alguma coisa, 13, dependendo da tensão da rede, né? Porque a rede oscila e esse carregador, ele não tem, é um carregador só com diodo, não tem capacitor. Eu vou até mostrar. Vou mostrar ele aqui, ó, ele não tem nenhum capacitor dentro, não tem nada. É só uma ponte retificadora. Tem só que a chave de alterar de tensão para duas baterias, para uma bateria, carga rápida, carga lenta. E aí eu fiquei na dúvida aqui por que acontece isso. Eu não tenho um outro multímetro aqui funcionando para fazer o teste. Não sei dizer não posso dizer nem que é defeito dele, porque ele, quando eu boto ele na rede, ele tá dando 220, 216, 220, normal. Mas quando boto aqui no carregador, ele acontece isso. Eu vou mostrar aqui, colocar o telefone de suporte, vou tentar mostrar para vocês aqui. Tá vendo tudo aqui pra ver. Já tô com o carregador ligado aqui. Já fiz o reparo dele, já consertei, era coisa simples. Isso dá pra ver aqui, ó. O fogo aí saiu. Aqui ele tá na carga lenta, ó. Presta atenção aqui, isso dá pra ver aqui. Aqui os 2 polos. Vou ligar uma ponteira de um carregador e a outra ponteira. Ó, 19 volts. Se dá pra ver a ponteira aqui. 17, aí baixando. Fala, velho. E agora baixou para 11,9. Eu não consigo entender isso aí. Agora vou colocar o analógico. Ó, veja quando eu coloco o teste analógico. O teste analógico foi lá dando 11 volts por aí, 11, alguma coisa. E aqui cai ó, passou para, aumentou 1 volt. Ó, 1 volt certamente aqui. Tem hora que dá 19 volts. Eu não consigo entender isso aí. Pode ser esses diodos que varia a ponte de diodo. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que eu vou fazer esse teste depois com outro multímetro para ver se acontece a mesma coisa. Eu tô com um multímetro aqui de aquele alicate, mas só que a escala menor dele de DC de 100 volts, aí fica muito difícil. Nele aqui ele cai 2 volts, 1 volt, 2 volts, aí fica meio difícil. Ó, quando eu boto o outro, dá uma queda. Dizem que esse multímetro analógico vai consumir desse tanto de energia. Então a gente tá fazendo as medidas tudo errada. Não existe precisão nessas medidas. Eu vou fazer esse vídeo para deixar o questionamento aí para alguém botar nos comentários e falar alguma coisa.
Agora ele tá dando 11 volts, mas onde ele tava dando era 19. Eu vou botar pra carga rápida aqui pra ver. 12 volts, aumentou pra 13. Na hora que liga o teste, ele cai 1 volt certinho. Porque se um multiteste analógico consome esse tanto de energia, então se a gente tá fazendo as medidas tudo errado, tá? Existe uma intolerância muito esquisita essa. Acho que eu vou ter que ler bastante os livros do Newton C. Braga pra mim ver se eu desenrolo isso aqui. Fica alerta aí pra vocês, na hora de medir uma tensão, sempre conferir com uns 2 multímetros, principalmente quando for uma tensão crítica de algum circuito mais complexo. E era isso, o videozinho rápido aqui, só pra gente deixar o questionamento aí pra alguém responder. Eu não terminei o vídeo ainda. Encontrei um outro teste aqui, um outro multiteste digital. Vou fazer uma outra aferição aqui pra gente tirar a dúvida. Mais uma vez aqui, ó. Onde era para dar 12 volts, tá dando 20. Isso aqui é depois que a gente tira ele da bateria. Quando passa um tempo fora da bateria, muito tempo, é que ele vai diminuindo a tensão, vai diminuir. Eu não estou entendendo onde é que fica armazenada essa carga. Será que fica no diodo essa carga? Será que é a capacitância que fica no diodo? Mas só que no outro teste ele não dá isso. Vou testar aqui nesse baratinho aqui, nesse testezinho barato aqui, ó. Medir aqui, ó. 11, 12. Vamos pro outro, ver se já caiu. Ó, continua 20 volts. Não sei se é defeito do teste. Não sei. Eu queria que alguém explicasse aí, alguém que tinha esse conhecimento à altura. Agora não dá pra me mostrar aqui a tomada, mas eu tô colocando ele agora na 220. Eu mudei aqui para AC 750. Ó. 216, porque se fosse defeito do teste ele ia dar também a tensão alta lá também. Aí, ó. Normal. Vou voltar aqui de novo pro carregador. Acho que ele agora tá dando mais de 20 volts, ó. Tem que passar para a escala de 200 para poder funcionar. Mas se eu botar o pequeno, testezinho barato aqui, esse testezinho que a gente compra de... Só não tá dando para mostrar os polos aqui. Eu tô ligando aqui porque o espaço é pequeno. Deixa eu mostrar aqui. Agora dá para ver. Dá para ver pelo menos o teste aqui, ó. Ó, 12.56. Agora se eu botar os 2 testes juntos medindo a mesma tensão, cai 1 volt. Vou colocar aqui. Esse é um trabalhozinho chato. Mas caiu agora só no... Agora normalizou. 12 volts no 2, ó. E não caiu no teste amarelo. Vou desligar o teste amarelo. Ligar só o grande agora para ver. Ó, 19 volts. É isso que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Porque isso aí pode dar um erro aí na hora de... Principalmente quem faz carregador de bateria na hora de medir a voltagem. Tem que prestar muita atenção no teste que está usando. Esse teste meu aqui, ele é o GC 9205 CE. Aí 19 volts. E o amarelinho de R$30. Opa, curto-circuito não vale.
que agora queimou foi o fusível. Deu curto. Não, tá certo. 12.68. E aí? Dizer o que? Acho que na hora de comprar um teste tem que ler total, ler o manual completo, ler tudo, que a gente nunca tem tempo. Amigo. Diga lá. Então, eu não posso dizer que o teste tá ruim. Se eu medir 12 volts aqui eu tenho uma bateria aqui, não tá dando pra mostrar, mas é difícil medir, é difícil trabalhar dessa forma, mas dá certo. Deixa eu ver se dá pra aparecer a bateria aqui. Pra aparecer a bateria, muito pouco mais dá, né? Um pouco de aparecer aqui, ó. Bateria. Essa bateria eu carreguei ela, ó. 13 volts. 3,3 volts, 12,9. Vou medir no baratinho aqui. (3,2). Quer dizer, esse percentualzinho aí tudo bem, é tolerável. Aí eu vou deixar essa questão aberta aí para alguém explicar aí, alguma pessoa que tem um conhecimento melhor explicar, porque isso aqui para quem tá fazendo um trabalho, tá fazendo um carregador de bateria, pelo que eu tô entendendo aqui, pode ser uma capacitância que fica nos diodos, na ponte retificadora, uma capacitância mínima, e ele mede. Mas por que o outro não mede? Ele mede. Então a sensibilidade dele é maior, pode ser que seja, né? Se eu tivesse um outro desse mesmo aqui, ia fazer a medição para ver também se fazia do mesmo jeito. Então quem for fazer um carregador de bateria, no caso, tem que medir, depois de botar o diodo, não adianta medir depois. Botar na bateria que dá problema. Agora eu lembrei de ligar aqui o carregador antes da retificação para ver, para fazer o teste. Vou fazer o teste aqui, vamos ver como é que tá na saída aqui, nas correntes contínuas. — 22 volts agora dá 22, ó. A mínima 22 volts, ó. Agora eu vou passar para corrente alternada, tá no 20 para ver. Vou medir aqui. Não vai dar para filmar, não vai dar para enxergar. Tá aqui a ponte de diodo, eu vou colocar aqui. Eu já tô ligado na série aqui para evitar um curto, para colocar tudo. Tá aí, ó, 13,33 volts. Então a única explicação que a conclusão que eu cheguei é que os diodos tem uma capacitância parasita que chama, se eu não me engano, acho que é. Por isso que gostaria que alguém deixasse um comentário aí, alguém que mais avançado na eletrônica, algum engenheiro, alguém que tenha esse conhecimento, porque eu sinceramente, mas mesmo assim, por que é que só neste teste aqui dá e no outro não dá? No teste amarelinho, que é o teste barato.
Dizer que a sensibilidade desse teste é maior do que os outros testes. Fica aí o questionamento aí. E era só esse videozinho rápido aí. Obrigado aí a quem assistiu, quem comentar. Não esqueça de deixar o seu like aí, seu comentário, contribuir para que a gente possa melhorar mais aí os questionamentos.